5 mandatos. Olá, amigos e amigas da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET e canal 19 da BTV. No programa de hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Legislativa, o vereador que está cumprindo aí seu 5º mandato, já foi presidente desta casa, vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. Um prazer tê-lo conosco, vereador. Marcão, o prazer é meu. O prazer é voltar a falar com quem está nos acompanhando em casa, quem vai nos acompanhar em casa. E quem vai nos acompanhar em casa, não fique preocupado que no intervalo eu vou pedir para o Marcão dar uma acertadinha na gravata. Sim, sempre assim, né? Nunca é como a gente merece, né? Vereador Vanderlei, vamos aproveitar para falar um pouquinho do seu trabalho aqui no Poder Legislativo. Vamos nessa. Né? E falar também sobre o seu trabalho, principalmente o senhor que é membro de uma das principais comissões legislativas permanentes, que é a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Casa, ou CCJ, como é carinhosamente conhecida. Né? É um trabalho muito importante desta comissão e o senhor faz questão de acompanhar para e passo tudo o que acontece nesta comissão, não é mesmo? É verdade, Marcão, é verdade. Eu praticamente todos os anos na Câmara de Vereadores e praticamente todos os anos eu faço parte da Comissão de Constituição e essa experiência me permite ajudar a fazer com que as coisas andem dentro do Poder Legislativo, andem dentro da Câmara de Vereadores, tendo em vista que nesse período eu já devo ter acompanhado, nesses meus anos de Câmara de Vereadores, nós já passaram pelas nossas mãos na Comissão de Constituição mais de 3.500 projetos de leis ordinárias e quase 1.000 projetos de leis complementares que passaram pela Câmara de Vereadores e passaram pela Comissão de Constituição. Então, com a responsabilidade, com a experiência adquirida ao longo desses anos, o meu trabalho tem sido usado para fazer com que as coisas efetivamente progridam dentro da Câmara. Mesmo porque essa comissão ela tem por função, por finalidade até mesmo, de retirar os projetos antes deles serem discutidos em plenário, não é mesmo? Tem essa responsabilidade, a regimental, a Câmara de Vereadores, e alguns projetos que são flagrantemente inconstitucionais, ilegais, eles são de responsabilidade da comissão, junto com a assessoria jurídica da casa, com parecer, eles são de nossa responsabilidade fazer, às vezes, bloquear alguns projetos para evitar que cheguem ao plenário absurdos. Cheguem algumas coisas absurdas. Antigamente não existia esse tipo de procedimento e vou lembrar aqui... Esse filtro era feito no plenário? Esse filtro era feito no plenário e por isso, por exemplo, foi aprovado aquele projeto de lei lá nos idos de 2000, quando impedia-se, por exemplo, o pouso de helicópteros no município de Blumenau. Era flagrantemente inconstitucional, ilegal, não servia para a cidade e o plenário cometia esses equívocos, né? E agora a comissão pode barrar esses projetos. Não que as iniciativas dos vereadores não sejam respeitadas. Às vezes os vereadores tentam encaminhar pela Câmara de Vereadores coisas que não são de nossa competência. Às vezes ele precisa encaminhar isso na condição de anteprojeto ao Executivo, ou encaminhar à Assembleia Legislativa, ou encaminhar ao Congresso Nacional para decidir algumas matérias. Então nós temos usado essa estrutura, usado essa expertise que a Câmara de Vereadores já tem para tentar levar para o plenário aquilo que efetivamente é de interesse da cidade. Por vezes, algumas matérias até inconstitucionais são levadas ao plenário como pauta de discussão para que a cidade tome conhecimento que a Câmara de Vereadores está discutindo. Mas a implementação depois é pelos caminhos regulares. Vereador, o senhor também faz parte da Comissão de Ética, né? E tem uma liderança também sobre essa questão e sobre essa orientação, né? A Câmara de Vereadores adequou-se e eu sou o primeiro presidente da Comissão de Ética e tive a felicidade de, saindo da presidência da Câmara de Vereadores, eu acabei sendo indicado pela unanimidade dos vereadores para a Comissão de Ética da Câmara de Vereadores, fazendo o trabalho de averiguação, fazendo o trabalho de verificação e, basicamente, na verdade, fazendo o trabalho de orientação aos senhores vereadores naquilo que é de trato da coisa pública para que evitem cometer escorregadas no exercício do mandato. Então, eu, na condição de vereador, com esses 5 mandatos, com a experiência que tenho, na condição de advogado, na condição de ex-presidente da Câmara, na condição de membro do Conselho Nacional das Cidades e pela minha militância, fui colocado com esta tarefa e tenho tentado contribuir para que os vereadores e o conjunto da Câmara de Vereadores erre menos e, ao errar menos, acaba sendo mais positivo e mais produtivo para a cidade. Por isso, a minha satisfação de ter sido o primeiro presidente do Conselho de Ética da Câmara de Vereadores de Blumenau. E, vereador, qual é o trabalho que vocês estão desenvolvendo ali?
Olha, neste momento nós não temos, neste momento é o trabalho orientativo e o trabalho quando reúne os vereadores, às vezes para dizer, olha, por aqui não, por aqui é perigoso, por aqui não faz, por aqui faz. Então, neste momento a gente não tem nenhum procedimento tramitando dentro da comissão de ética da Câmara de Vereadores, porque todos os procedimentos, eles acabaram sendo elucidados, acabaram sendo encaminhados e acabaram sendo resolvidos na lógica da correção, na lógica da aprendizagem e da correção, porque por vezes alguns vereadores entram na Câmara de Vereadores e pensam que aqui se pode tudo. Aqui não se pode tudo. Aqui se pode, dentro do poder público, se pode o que a lei determina. Lá na iniciativa privada, o que a lei não proíbe. Aqui se pode o que a lei determina. Por isso, a lógica, basicamente a lógica da articulação e a lógica da orientação para que não se cometa erros dentro da Câmara. Não que por vezes não pode acontecer, mas isso é humano, isso é natural, e isso a gente vai trabalhando na lógica do tempo. Certo. Vereador, Blumenau tem discutido aí exaustivamente, aliás, o Brasil tem discutido exaustivamente aí os planos de mobilidade. Blumenau não foge à regra, já há algum tempo, já desde 2013, está discutindo aí o plano de mobilidade e com cidades, né? Eu gostaria de saber do senhor, o senhor que acompanha de perto esta situação, quando esse plano será discutido pelos parlamentares que aguardam se debruçarem aí a essa pauta? Olha, o plano de mobilidade, e na verdade quase que os 5.570 municípios brasileiros terão que fazer o seu plano de mobilidade local ou o plano de mobilidade agora, inclusive pensando na questão regional. Espero que a mente não me engane. A Lei 12.587 de 2012, que veio depois do Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, estabeleceu que os municípios precisam fazer o seu plano municipal de mobilidade. Estabeleceu. E a partir de então, eu que sou membro do Conselho Nacional das Cidades, acompanhei e Blumenau começou a discutir as questões ligadas à mobilidade na lógica de fazer a discussão completa, trânsito, transporte, mobilidade, acessibilidade, e Blumenau começou a debater este assunto. Algumas coisas foram encaminhadas, mas foram encaminhadas tão somente na condição de decreto dentro do próprio governo. E isso não satisfazia, e agora, há alguns anos, já estamos fazendo e já se tem feito a discussão, eu inclusive tenho participado de discussões feitas em segmentos, feitas em bairros, para adaptar o nosso plano municipal de mobilidade, e esse nosso plano municipal de mobilidade deverá virar lei, deverá virar política de Estado, não poderá mais ser política de governo, para que os governos que se sucederem, eles efetivamente cumpram o plano de mobilidade. Vou dar um exemplo aqui. Dentro da discussão que se faz há muitos anos no Plano Municipal de Mobilidade do município de Blumenau, se discute os anéis de contorno à cidade de Blumenau, tem que fazer, a cidade de Blumenau precisa ter os anéis de contorno, há uma segmentação nas questões. Blumenau precisa discutir e ampliar o sistema cicloviário no município de Blumenau, precisa, nessa condição, cuidar dos passeios, precisa cuidar das calçadas, precisa cuidar das estradas. Então, esse plano de mobilidade ele está sendo trabalhado com muitas mentes na cidade de Blumenau, e eu espero que ainda este ano, ainda nesta legislatura, venha para a Câmara de Vereadores os princípios estabelecidos dentro do Plano Municipal de Mobilidade, acompanhado dos programas e projetos que estão sendo estabelecidos ou que foram estabelecidos ao longo dos anos para a cidade de Blumenau. Então precisamos ter esse instrumento, porque este governo, tanto o governo agora quanto os próximos governos, precisarão dar algumas respostas muito mais consistentes no que diz respeito ao direito de ir e vir com segurança, ir e vir com o menor gasto de tempo na cidade de Blumenau. Então o Plano Municipal de Mobilidade é um instrumento importante de gestão e um instrumento importante, inclusive, de orientação e de cobrança a ser feito pelos agentes públicos, seja pela Câmara de Vereadores, pela sociedade civil e pela nossa população, que clama ainda muito pelo direito à mobilidade no município de Blumenau. E o senhor que vive isso de uma forma, inclusive, participando através da Câmara de Vereadores aí do Conselho, o senhor que vive tudo isso aí, o que é necessário que se coloque nesse plano o mais rápido possível? Olha, nesse plano eu penso que o que é mais, se fosse para tirar na minha opinião, o que é se fosse para nós tirarmos uma lógica de garantir isto, nesse macro sentido da mobilidade, o primeiro problema que nós ainda enfrentamos em Blumenau é primeiro para as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência ainda encontram dificuldades de circular em Blumenau, sejam nas ruas pavimentadas, sejam nas ruas não
pavimentadas ainda no município de Blumenau. Primeiro isso. Segundo, que Blumenau precisa garantir que as nossas calçadas e os nossos passeios, tanto os públicos quanto os privados, eles precisam estar adequados. Terceiro, para eles estarem adequados, Blumenau precisa começar a trabalhar com muito mais força na lógica de tirar os postes de iluminação pública do meio das calçadas e dos passeios. Porque em muitos lugares, por exemplo, um cadeirante não consegue passar pela calçada porque ele tem dificuldade. E aí vamos adiante, nós precisamos facilitar a vida do nosso povo por uma questão de saúde e segurança, nós precisamos facilitar a vida do nosso povo que se desloca por lazer ou por trabalho, se desloca de bicicleta no município de Blumenau, precisamos melhorar a segurança no nosso sistema de ciclovias no município de Blumenau, precisamos modificar e termos, por exemplo, uma política efetivamente de baias para o transporte coletivo, em que o ônibus deixa de ser um agente de trancar o trânsito e ele passa a liberar as ruas para que quem usa a rua ele comece a circular. Blumenau precisa, por exemplo, concluir a ligação Velha Garcia, além de fazer as nossas ligações, precisa concluir a nossa Velha Garcia. Blumenau precisa se ligar melhor com os outros municípios. Blumenau precisa pensar na ferrovia da integração, precisa fortalecer ainda mais o trabalho pela BR-470, precisa de outras passagens no município de Blumenau, pontes, passarelas. Blumenau precisa pensar, então, sem determinar uma ordem, ou dá, às vezes, para determinar uma ordem de prioridade conforme as necessidades das pessoas, mas o nosso plano de mobilidade tem que trazer um pouco disso e complementando com tudo aquilo que já está estabelecido, já está estudado e trabalhado pelo nosso município. Vereador, o senhor apresentou um projeto aqui que trata aí de revisão de taxas, principalmente no que diz respeito à água, ao lixo, ao esgoto. Eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre esse projeto aí, porque muitas pessoas aguardam essa revisão aí, porque estão pagando de uma forma injusta, né? Tanto a água, enfim, o lixo. O que o senhor pode falar sobre esse seu projeto de lei? Olha, e esse projeto nasceu por iniciativa e por pedido, inclusive, da nossa população e daqueles que acompanham e que se esclareceram dessa situação. A partir de um determinado momento no município de Blumenau, o nosso consumidor de água ele deixou de pagar aquilo que ele consumia. Hoje, o nosso consumidor, numa unidade familiar, uma unidade comercial, ou industrial, ou de serviços, por exemplo, eles consomem 4 metros cúbicos de água. O que acontece hoje em Blumenau? Eles passaram a cobrar a taxa mínima são 10 metros cúbicos de água. Então a pessoa já paga por aquilo que o município não produz. O município não entrega a água, cobra pela água. Junto com isto, este morador ou esta unidade, ela acaba pagando na mesma proporção a taxa do lixo, que acompanha mais ou menos em patamares, ela acompanha a taxa de água. E onde já tem o esgoto instalado, também a população acaba pagando para a empresa que está aí colocada, que foi terceirizado o esgoto, a população acaba pagando por um esgoto que não é produzido. Logo, tem uma afronta aí ao Código de Defesa do Consumidor, tem uma afronta à nossa população, e constatando exatamente esta situação, foi que nós fizemos um estudo, fizemos uma análise e encaminhei esse projeto para que o prefeito juntamente com o SAMAI, tome as medidas necessárias, porque esta é uma lei de competência do prefeito, que ele precisa fazer esta correção, e ele encaminhe para a Câmara de Vereadores uma legislação corrigindo essas distorções. Até o presente momento, eu tomei a iniciativa de encaminhar ao prefeito para que ele tome essas medidas. Se, eventualmente, o prefeito não tomar essas medidas corretivas, como o PROCON não faz nada nesse sentido, infelizmente o nosso PROCON não é uma fundação, o PROCON não faz nada nesse sentido, nós talvez tenhamos que vir a intervir noutras esferas de poder, noutras esferas do Ministério Público e do Poder Judiciário para que esta distorção seja corrigida no município de Blumenau. Creio que pelo menos 50% das unidades consumidoras, cerca de 100 mil unidades consumidoras, dessas 100 mil unidades consumidoras no município de Blumenau, creio, e pelos estudos e pelos levantamentos que foram feitos, que pelo menos entre 40% e 50% hoje pagam por aquilo que não consomem e pagam por aquilo que não produzem. Por isso nós queremos fazer esta correção. Vereador, o senhor sugeriu também ao Executivo, ao Prefeito, né, a implantação de um programa
de manutenção de pontes de madeiras e também pontes de concreto. Eu quero falar sobre essa sua ideia no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. É um minuto só e a gente já volta. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade e também falar do trabalho dos nossos parlamentares. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo aqui nos estúdios o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, falávamos aí no final do bloco passado sobre uma sugestão, um anteprojeto que o senhor encaminhou aí ao prefeito, para que o prefeito lance um programa de manutenção das pontes de madeira aqui da cidade. Não só de madeira, mas as pontes de concreto também. Quero que o senhor explique sobre esse projeto de lei. Olha, esse projeto de lei, na verdade, ele tenta fazer com que o poder público municipal, o executivo municipal, ele assuma aquilo que é de responsabilidade da cidade de Blumenau. E de responsabilidade da cidade de Blumenau, hoje nós sabemos que é muito difícil a supressão de madeira, é difícil encontrar madeira. Madeira é um material que se tornou caro no Brasil e caro para Blumenau. E as pontes de madeira, normalmente, elas têm uma vida muito curta, muito curta. E essas passagens das pontes de madeiras, elas acontecem em cima de espaço que é público. Os nossos rios, nossos córregos, os nossos ribeirões, eles são de responsabilidade do poder público. O que nós estamos sugerindo e verificando essa situação, e vale para a cidade inteira de Blumenau, e pode pegar, por exemplo, vamos pegar lá na rua Helmut Trapp, lá no Terço Salto, que faz a ligação com o Pomerode. Lá tem uma ponte de madeira que constantemente é problema, né? Ela constantemente é problema, e aquela ponte de madeira não deveria existir mais. Ou podemos vir aqui para a região sul, podemos pegar aqui na rua Antônio Zendron, várias pontes de madeiras que dão passagem às várias moradias, e inclusive com pontes de madeiras ali que estão totalmente, são totalmente desaconselháveis. É desaconselhável a utilização, até porque o equipamento já está totalmente danificado. Vale para qualquer passagem em Blumenau. Qual é a nossa sugestão? A nossa sugestão é que a prefeitura deixe de gastar dinheiro com pontes de madeira, que a prefeitura assuma tudo isso para si e faça um programa, e onde se tem ponte de madeira, se faça essas passagens, né, na condição de ponte de concreto, e a maioria deles pode ser feito inclusive na condição com alguns tubos de concreto, pode-se fazer essas passagens e substituir essas pontes de madeiras, até porque daí se dá tranquilidade. Uma ponte de concreto, ela vai ter uma vida útil aí de quantos? 50, 100 anos. Enquanto isso, uma ponte de madeira, ela não passa de uma vida útil de 2, 3 anos. É só pegar, por exemplo, o problema que é rotineiro para nós que acompanhamos, por exemplo, ali perto de onde eu moro, na rua Santa Maria, eu moro na rua Bruno Schreiber, pega ali perto do Recanto Silvestre, aquela ponte de madeira, normalmente ela é um problema. Enquanto isso, aquela ponte de concreto que foi feita lá em cima, já no caminho da Nova Rússia, na subida lá, quando foi inaugurada em 98, aquela ponte de concreto lá, não é mais problemas. Então nós temos que resolver isso de uma vez por todas, fazendo este projeto, fazendo esse programa, e que Blumenau assuma tudo isso que está colocado na cidade de Blumenau e resolva isso que está colocado na cidade de Blumenau. No fundo, isto vai ser, além da segurança, vai ser uma economia para os cofres públicos. Por isso que eu tomei a iniciativa de encaminhar ao prefeito para que ele efetivamente, junto com a sua equipe, faça um programa, assuma tudo isso, porque recursos para assumir tudo isso tem. O vereador, o senhor também tem colocado aí bastante que o executivo tem que assumir aí a construção de galerias aqui na cidade de Blumenau. A cidade de Blumenau precisa avançar e precisa ir mais adiante. A cidade de Blumenau erra, por exemplo, a nossa cidade aqui errou por algumas questões em Blumenau, por exemplo. Errou porque ainda não tem uma política ampla, por exemplo, do uso das passagens elevadas nas nossas ruas. Errou e erra porque Blumenau acaba complicando o trânsito por ser uma cidade que não é afeta, né, a fazer as nossas passarelas. E Blumenau tratou de corrigir, por exemplo, Blumenau vai fazer a correção da margem do rio Itajaí agora. Demora, aqui na margem esquerda, mas está fazendo.
Blumenau recebeu perto de 100 milhões de reais, que fez algumas proteções nas calhas do Ribeirão da Velha, do Ribeirão Garcia, das Itopavas e da Fortaleza. Algumas correções foram feitas. Agora, o município de Blumenau precisa olhar para adiante. Blumenau precisa efetivamente dar uma olhada agora para os nossos córregos do município de Blumenau. E para resolver o problema do assoreamento nesses córregos do município de Blumenau, primeiro que em muitos desses locais, precisa fazer algumas galerias, principalmente onde há passagem de um lado para o outro no córrego. Por exemplo, eu vou pegar a rua João Machado, lá em cima na Rua Barbosa. Uma rua que hoje tem uma passagem, uma ponte feita com tubulação. Esses tubos não servem mais, não é adequado uma tubulação Sim. de 1 metro, 2 metros. Faça-se uma galeria de 2 metros, 2 metros e meio e resolva. Onde tem passagem, faça uma galeria ampla com tubos grandes e resolva o problema. Onde não tem passagem, o que precisa fazer para a proteção das margens desses ribeirões aí, e vale para toda a cidade de Blumenau, pode ir lá na Hermann Kratz, na Velha, pode ir no Progresso, pode ir nas Itopavas, pode ir em qualquer lugar aqui. Blumenau precisa implementar em muitos desses locais simplesmente espaços em que a água corra, né? Faça esses canais, a água corra e não coma mais e não coloque em risco aquelas moradias que estão colocadas nas proximidades ali, até porque são situações consolidadas, Certo. né? São situações consolidadas, estas moradias não vão ser retiradas e infelizmente aqui no município de Blumenau se tem uma política negativa, no sentido de evitar a tubulação desses córregos e dessas passagens de água que se tem. Se é para dar segurança, vai precisar resolver, até porque se vamos limpar isto, há a possibilidade de fazer isso com tranquilidade e há possibilidade de fazer isso com um equipamento que não venha a ser prejuízo. Hoje, quando se pega uma grande chuva, um grande volume de água, há o desespero do morador, porque não sabe se aquela ponte não vai cair, aquela ponte de madeira não vai cair, ou se aquelas árvores que estão colocadas nas beiras dos córregos não vão cair aqui dentro do córrego e não vão causar um desastre no município de Blumenau. Então precisa fazer esse trabalho de proteção para a segurança de todos e todas. E aí somente com galerias, tira-se as pontes de madeiras, tira-se as passagens inadequadas com as galerias e em outros espaços onde não precisa galerias se façam os canais para que a água circule regularmente. Certo. Vereador, o senhor também tem aí discutido, debatido muito aqui na Câmara de Vereadores possibilidades de nós termos uma eleição diferente do que nós temos visto aí nos últimos anos. Inclusive, o senhor apresentou um projeto de lei que está tramitando aqui na Casa, que trata aí sobre eleições mais limpas e ambientalmente corretas, né? Tem um projeto aqui na Câmara. O que o senhor pretende? Qual é a ideia do senhor com relação aí às eleições? Olha, Marcão, isto na verdade a ideia não é só minha, ela também é minha. Eu também fiz as adaptações técnicas, digamos assim, para que esse projeto viesse a tramitar na Câmara de Vereadores e se trouxesse esse debate também para a cidade de Blumenau. Os processos eleitorais, eles vêm sofrendo alterações e eu lembro-me muito bem, por exemplo, os mais antigos vão lembrar, antigamente nos processos eleitorais, os postes da cidade de Blumenau eram cobertos com placas de Sim. candidato. Emporcalham a cidade, enfeiam a cidade. Na última mudança na legislação que fizeram, aí reduziram um pouco o tamanho das placas. Então, nesse projeto que foi colocado, que vem sendo trabalhado não só por mim, vem sendo trabalhado por outros vereadores, inclusive o vereador Robinho deu contribuição, e nós juntamos o que eram 2 projetos em um projeto, a gente pretende, a partir de Blumenau, na adequação do Código de Posturas do município de Blumenau, a gente pretende, por exemplo, que Blumenau tenha a capacidade de fazer eleições sem o uso de placas. Né? Vamos dar um pouco de contribuição ao meio ambiente e, inclusive, a própria imagem da cidade. Vamos deixar mais natural, sem o uso de placas. Sem o uso, por exemplo, das pessoas que ficam perto, nas proximidades das sinaleiras, bandeirando, né? Sem esse tipo de coisa. Estamos pensando em evitar o carro de som, né? Aqueles jingles que incomodam durante o dia, incomodam muita gente, incomodam especialmente na cidade de Blumenau. Quem pediu esse tipo de ação foram os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham no terceiro turno e que, desavisadamente, esse carro de som acaba passando, vai, com aquela música gostosa, né, que dói os ouvidos.
Então, tem esse tipo de articulação sendo feita aqui no município de Blumenau e mais ainda, a pedido, né, por exemplo, as pessoas pediram para que se impeça os candidatos, seus apoiadores, seus cabos eleitorais, de irem para as festas de escola, festas de igreja, festa de creche, festas públicas e emporcalhem a festa quando vão para lá e jogam o material dentro desses espaços de festas. Então, nós estamos fazendo essa discussão e esperamos que a gente consiga, né, algum avanço, né? Tem evoluído? Tem evoluído. Tem evoluído. Eu creio que nos próximos dias nós deveremos ter esta matéria encaminhada. Esperamos que a gente consiga aprovar esta matéria na Câmara de Vereadores. Se tivermos algum problema no andar do trabalho, vamos ver se a gente consegue provocar os partidos políticos, provocar o Ministério Público Eleitoral, provocar o Poder Judiciário Eleitoral, para que, de repente, se não se resolver e se não se conseguir clarear isso todo, pelo menos algumas dessas questões que se consiga avançar e depois que, à medida do possível, se estabeleça isso como um parâmetro de referência, se avance para outros municípios e, quem sabe, um dia a gente chega no Brasil com esse processo mais simplificado e menos oneroso. Certo. Vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, o senhor tem acompanhado de perto essa questão aí do transporte coletivo aqui da cidade de Blumenau, essa empresa que está aí operando, né? O transporte deverá dar lugar agora a um edital de licitação, que nós deveremos ter aí uma empresa que venha a tocar com melhor o transporte coletivo, melhor do que estava, melhor do que está, né? E o senhor tem acompanhado muito de perto isso aí. Como é que está essa situação, no seu ponto de vista, na sua avaliação, no seu olhar? Era necessário Blumenau passar pelo que está passando no transporte coletivo? Não. Não era necessário estar passando por que está passando. Eu acompanhei a minha vida toda em Blumenau, né? Eu vim para Blumenau em 81 para prestar o serviço militar. Eu acompanhei na minha luta, no meu trabalho sindical, no meu trabalho no movimento popular, no meu trabalho no movimento estudantil, como usuário do transporte coletivo, eu acompanhei as melhorias do transporte coletivo no município de Blumenau, eu diria que chegou em 2004 no seu ápice, tendo em vista que Blumenau era referência para o Brasil e referência inclusive para outros países no que diz respeito ao transporte coletivo. E infelizmente eu também acompanhei, a partir de 2005, a degradação do transporte coletivo no município de Blumenau e a quebra do transporte coletivo, que foi um procedimento, um processo que aconteceu naturalmente e a gente já denunciava, olha, vão quebrar o sistema no município de Blumenau com aquilo que vinham fazendo. Então, infelizmente, a jarra d'água derramou e agora a tarefa é juntar a jarra e fazer as correções necessárias. Está aí esse transporte precarizado, está aí numa condição emergencial e eu tenho acompanhado milimetricamente essa situação e espero que agora o edital está colocado, já tornou-se público agora para quem teve a oportunidade de acessar. O edital e todo o complemento são 353 folhas, né? O processo são 353 folhas, quem tiver tempo precisa analisar esse todo. E nós esperamos que efetivamente a cidade de Blumenau volte a colocar o transporte público, a colocar o transporte coletivo e depois o transporte escolar e depois todos os meios de transporte no município de Blumenau nas condições que Blumenau merece. Porque eu tenho dito que nada em Blumenau deve ser menor do que a importância que a cidade tem. E o nosso transporte coletivo hoje colocado à disposição de praticamente um terço da nossa população, mais de um terço da nossa população usa o transporte público no município de Blumenau, ele tem que ser colocado em patamares que a cidade merece. E por isso nós estamos acompanhando, fiscalizando, propondo e esperando que esta situação se resolva. Tanto acompanhando internamente quanto acompanhando externamente o que está acontecendo, seja através da relação com os próprios trabalhadores do transporte coletivo e dos próprios usuários do transporte coletivo através da Associação dos Usuários do Transporte Coletivo que vem fazendo esse trabalho, sem prejuízo de todos os outros homens e mulheres e organizações hoje que trabalham na lógica de que Blumenau volte a ter um transporte decente e que a cidade volte a ser, inclusive, melhor do que era 2004, é o que nós esperamos. Mas não tenho boas expectativas não, espero que o edital se consiga mudar, até porque se for implementado o que está colocado no edital, nós vamos ter um transporte coletivo ainda capenga no município de Blumenau. E justifico por quê. No primeiro momento, a exigência do edital é de que somente 40% dos ônibus sejam novos. Então, nós teremos de cada 10, nós teremos 4 ônibus novos,
e os outros 6 ônibus que vão atender a cidade de Blumenau por um longo período serão sucatas. Isso não vai resolver o problema, não vai. Então, espero que se façam as mudanças necessárias e que a empresa ou o consórcio ou as empresas que venham assumir o transporte em Blumenau tenham clareza de que estão assumindo para uma população de quase 350 mil habitantes, terceira maior cidade do estado e uma das 100 maiores cidades do Brasil. E as empresas têm que saber disso. Nós queremos o melhor para nós e para o nosso povo. Tá certo. Para encerrar, vereador, infelizmente nós não temos mais tempo. O senhor, como uma grande liderança do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Blumenau, como a gente falou no começo deste programa, o senhor está cumprindo esse seu 5º mandato, já foi presidente do Poder Legislativo e essa sua experiência, né, lhe coloca como uma liderança do PT e aqui na cidade de Blumenau e no estado de Santa Catarina também. E lhe coloca também, a gente já consegue visualizar aí em alguns órgãos de comunicação, seu nome sendo ventilado como pré-candidato a prefeito ou vice-prefeito. Existe essa possibilidade realmente? Quais são suas aspirações? Olha, Marcão, a minha aspiração, por toda essa experiência, por todo esse trabalho, primeiro deixar claro, quando a pessoa quer muito, né, se a pessoa só quer muito, não adianta. A coletividade tem que querer. E como eu tenho a impressão de que já consegui aprender e conheço um pouco do espírito da cidade de Blumenau, eu devo, né, tenho conversado dentro do Partido dos Trabalhadores, eu devo buscar um novo mandato de vereador, né, devo buscar a minha reeleição, meu nome já está colocado, se não tiver nenhum impedimento, serei candidato à reeleição como vereador. E tenho essa responsabilidade, junto com outros, de pensar na melhor alternativa e na melhor possibilidade do candidato a prefeito ou a prefeita que vão ser apresentados para a cidade de Blumenau. E durante o transcorrer do processo eleitoral, que agora é muito curto, com a responsabilidade que eu tenho com todos e com todas, e com uma cidade para todos, né, e uma cidade de todos, nós vamos estar aí apresentando e defendendo o projeto, defendendo as pessoas que defendem um projeto de uma cidade de todos. Por isso, no andar da carruagem, nós vamos estar aí fazendo este diálogo com a cidade de Blumenau através dos diversos meios que a população coloca. Do meu jeito, muito mais pessoalmente. Certo, vereador, sucesso. Para nós todos, né? Vamos lá, o trabalho continua, né? A luta continua. Um abraço a todos. Tá certo. O vereador Vanderlei Paulo de Oliveira foi entrevistado do Fala de hoje, que fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fala volta na semana que vem, conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.